Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 10 da Revista dos Adultos. O título da lição é o Plano de Livramento e o Papel de Esther. O tema trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Glórias a Deus. Revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Então vamos falar hoje sobre esse plano de Esther, né? Então Esther, ela reconhece, né? Mardoqueu a lembra que ela está naquela posição, porque Deus tinha algum propósito na vida dela. E o tempo do propósito chegou, que seria então agir em favor do seu povo, para livrar o povo da morte e da destruição. Glórias a Deus. Ela, de forma estratégica, né, Deus dá sabedoria a ela para agir naquela situação tão difícil. Glórias a Deus. Então o texto diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Né? Isaías 64:4. Eu tive a providência de Deus desde o começo da história de Esther. Né? Deus, a coloca ali naquela situação. A gente vê os acontecimentos na vida de Mardoqueu, cada coisa acontecendo para que chegasse nesse momento, e Esther estivesse naquele lugar. Mardoqueu também, a gente vai ver na próxima lição, Mardoqueu sendo lembrado, sendo honrado, por ter salvado a vida do rei. Então a gente vê que Deus vai agindo de forma maravilhosa aqui nos bastidores. Embora o livro de Esther não contenha o nome de Deus, a gente vê, aleluia, Deus agindo, o povo clamando a Deus, jejuando, então buscando o favor e a ação graciosa de Deus. E Deus age de forma poderosa na vida do seu povo. Verdade prática: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Outra situação que a gente tem estudado nessas lições é que o povo tiveram a oportunidade de voltar para Jerusalém, permitiram ficar no conforto, naquela zona de conforto ali, naquela sua estabilidade, mas agora tudo é agitado, tudo é de forma dramática, movido do lugar, e eles correm o risco de serem totalmente destruídos. Mas Deus ainda tem misericórdia daquele povo e age, aleluia, de forma providencial na vida de Mardoqueu e na vida de Esther. Glórias a Deus. E o texto bíblico se encontra em Esther 4, de 5 a 17, capítulo 5, de 1 a 3 e o versículo 7 e 8. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu cópia da lei escrita, que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com ele e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Capítulo 5. Sucedeu
pois que ao terceiro dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esté e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e otorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Aleluia, Deus agindo aqui na vida de Esté, né? Ela com coragem agora vai, né, falar ao rei, mas antes de falar diretamente, né, ela tem essa estratégia de chamá-los a um banquete, tanto o rei como Amã, né, que era o inimigo do povo judeu, né? Então vamos ver esta lição, né, Deus agindo em favor do seu povo, né? Colocou Esté naquela posição para agora, né, ela poder ser instrumento de Deus para o livramento do seu povo. Os objetivos da lição são relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esté, considerar o processo de convencimento de Esté por Mardoqueu e demonstrar o plano de Esté diante do rei Assuero. A tradução diz: nessa lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob direção. Então, precisava orar, mas também precisava de ação. Glórias a Deus. E Mardoqueu, né, teve esse discernimento. E que Deus tinha colocado Esté ali naquela situação, naquela posição, provavelmente para aquela ocasião, né, para que ela fosse agora, né, usada por Deus para livrar o povo. Glórias a Deus. De certo que Mardoqueu disse: se você não agir, Deus pode, né, prover socorro de outra parte, né? Mas quem sabe não foi para isso que você está aí, né? Então, Mardoqueu tinha tanto a fé de que Deus poderia dar livramento de qualquer outra forma, se não fosse esta, mas também tinha o discernimento de entender, né, aleluia, o propósito de Deus ali na vida dele e na vida de Esté. Glórias a Deus. Primeiro tópico: perigoso plano e o temor de Esté. Então, aqui o objetivo de relatar o plano de Mardoqueu, né? Na verdade, é possível que Mardoqueu então não tinha um plano, né? Ele estava ali no desespero, né? Estava em luto por toda aquela situação e conclama Esté para que vá falar com o rei, né? Não era um plano elaborado, era mais uma petição, né? Era mais um pedido de ajuda, um socorro. Mas a gente vê mais à frente realmente que Esté, sim, né? Deus dá um plano a ela e ela age conforme a sabedoria que Deus dá a ela. Primeiro subtópico: lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. No palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Então Mardoqueu está ali em pranto, clamando, né? Está ali realmente em luto, vestindo um pano de saco com cinza sobre a cabeça. Esté não entende e a princípio ela manda roupas para ele recusa. Então ali era um sentimento sincero, né? E esse sentimento se espalhou por todo o império. Quando chegava o edito, quando chegava ali a lei, né, que Amã produziu, né, e ele mesmo carimbou ali com o selo do rei, todos também entravam nesse desânimo, nesse desespero, né? Como vimos aqui na lição, né, o decreto já estava assinado, a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias e o dia da matança estava definido. Então tudo isso gerava esse pranto, esse choro, esse clamor de Mardoqueu. E Esté não entendia, né, e mandou roupa para ele. Esté precisava saber o que estava acontecendo de tão grave, então enviou o ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Esté 4:1-5. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté, seus sentimentos eram sinceros.
assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava, né? Então, Mardoqueu não estava ali só para chamar atenção. Realmente ele estava choroso, estava realmente amargurado por toda aquela situação, né? E Esther, né, a gente vê que ela tem esse relacionamento, né, com seu pai adotivo, ela se preocupa, ela quer, mesmo rainha, né, ela vai buscar saber o que estava acontecendo e envia ali, então, um emissário, né, ataque, para que ele pudesse colher a informação, saber de Mardoqueu o que lhe angustiava tanto. E Mardoqueu, é claro, não guarda para si, né? Ele, como já falamos, ele tem esse discernimento de que Esther estava ali naquela posição, provavelmente, né, para que o propósito de Deus agora se cumprisse na vida dela. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Romanos 12:15. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Mateus 26:36-38. Né? Então, faz bem, né, a gente compartilhar as nossas cargas, né? E é claro que aquele que nos ama, aquele que está conosco, vai nos ajudar a carregar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pediu para os discípulos estavam com mais sono do que outra coisa, né? E Jesus dizia, né? Vigiai e orai, né? Jesus querendo que eles orassem com ele. Glórias a Deus. Então, Mardoqueu compartilha o problema e manda informação para Esther, tudo está acontecendo, inclusive manda uma cópia da lei. Segundo subtópico, o obstáculo real. Por intermédio de ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse seu cetro de ouro. Acredita-se que esta rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono, né? Então, havia todo esse zelo, esse cuidado e uma lei, né? E se aproximasse do rei sem ser chamado, né, seria morto, a não ser que o rei, né, convidasse ou, naquele momento derradeiro, estendesse o cetro, indicando a aprovação, indicando que permitia que aquela pessoa se aproximasse. Esther tinha receio, né, há 30 dias já não via o rei e ela não podia chegar assim sem ser convidada. Primeiro ela relata para Mardoqueu essa situação, Mardoqueu depois a exorta e, por fim, então ela vai, né? Mas antes disso, ela pede que jejue, né? 3 dias. Ou seja, jejuar a quem? E é claro que o jejum é acompanhado de oração, né? Então, embora não tenha o nome de Deus, fica implícito que a oração e o jejum era destinado a Deus, né? E só Deus mesmo podia dar livramento ao povo e dar também livramento agora a Esther, né? Nesse momento que ela ia correr risco, né, de o rei recusá-la e ela também sofrer a pena de morte ali, antes mesmo dos judeus, da pena que estava decretada sobre eles. Terceiro subtópico, autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes, né? Esther 3:21. Né? Então, na primeira vez, Mardoqueu avisa e ele é livrado, né, de ser assassinado. Mas 8 anos após, né, mesmo com todo esse cuidado, acabou ele sendo assassinado por um dos seus oficiais, né? Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos dos seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. A mansidão nos livra de muitos infortúnios e, quando atacados, Deus é a nossa defesa. Tão autoritário, né? Achar que está livre de tudo, nem o trono ali podia livrar Assuero de morrer, né? E ele foi morto, inclusive, por alguém próximo, né? Então, ditadores, aqueles que acham que nunca vão descer da sua autoridade, né? A Bíblia diz que Deus abate aquele que se exalta, né? Então,
melhor é aprender com Cristo, né? Que Ele é manso e humilde de coração, e ficar debaixo da sua sombra, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente, descansa. Louvado seja Deus. O segundo tópico, Mardoqueu convence Esther. Primeiro subtópico, confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissesse a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Então, lei era lei. Esther, mesmo ali na sua posição, ela não ia esconder para sempre que era judia. Até então, era providencial. Deus cuidou para que ela não revelasse a sua origem. Mas, por quê? Porque esse segredo ia ser revelado no tempo certo. Fazia parte da estratégia de Deus, como vemos aqui o plano de Esther, que Deus coloca no seu coração. Lá no final, ela revela essa condição, que ela era judia, e a mãe, então, até se desespera. Glórias a Deus, Mas ela, enquanto no reino, ali no trono, ela não estava livre também de ser morta, se Deus não agisse por intermédio dela. Então, mas é o que eu disse, pode vir até livramento de outra parte, mas se você está nessa posição, possivelmente, foi Deus que te colocou aí para esse momento. Glórias a Deus. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento de outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Mais uma vez a gente vê Deus nessa expressão de Mardoqueu. Qual outra parte que viria? Mardoqueu não esperava um inimigo contra os medo-persas que se levantasse e livrasse os judeus dessa pena. Mardoqueu também provavelmente não esperava que Amã se arrependesse e pedisse para o rei revogar a lei. Mardoqueu só podia esperar naquele que podia realmente tornar essa situação impossível, aleluia, em um livramento, em um grande livramento. Então ele sabia que Deus podia dar o livramento de outra forma, se Esther, porventura, se recusasse a agir. Mas ele entendia também que tudo concorria para que aquela situação de Esther estar agora no trono ser usada para que Deus livrasse o povo. Glórias a Deus. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importante que seja, nos esquecendo que o nosso socorro vem de Deus, fazemos dela nossos ídolos. Então, se espera em carros, em cavalos, mas nós devemos fazer menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Deus abomina todo tipo de idolatria, higiene, principalmente nesse período de política, que muitos acabam abraçando os seus salvadores da pátria e se esquece que os homens são falhos, mentem, nos decepcionam. Glórias a Deus, só Deus realmente não falha, E a sua fidelidade, aleluia, dura para sempre. Ainda na nossa falha e nossas debilidades, Deus permanece fiel. Segundo subtópico, primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus, para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuasse por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Esther 4,16. Equilíbrio e prudência espiritual nos faz entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Então Esther entendeu, recebeu a exortação, baixou a cabeça e disse, realmente eu vou ter que agir. Mas antes de agir, antes de tomar uma atitude, ela buscou Deus, Ela pediu o auxílio de Deus e pediu que Mardoqueu juntasse todos os judeus de Susã para jejuar, Então o povo estava todos em desespero e agora todos iam se unir em oração, aleluia, e ela também ia orar junto com suas moças. Então mais uma lição que podemos extrair daí, Antes de agir, a gente tem que orar e agir, oração e ação, mas a nossa ação tem que estar, aleluia, debaixo da direção de Deus, Oramos para que Deus nos dê sabedoria e direção. Foi assim que Esther fez. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Lucas 18:8. O filho do homem voltar, porventura chorar pé na terra, Inspirado no ateísmo, rejeito e nego as realidades
espirituais e vê o homem como senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. A autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tiago 4:13 a 16, né? Então, a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Tem a sabedoria maligna, né? Quando colocamos, né, o nosso braço, a nossa direção, nosso intelecto, né, acima de tudo, achando que nós podemos resolver tudo. A gente carece de Deus, carece da ação sobrenatural de Deus. Glórias a Deus. E hoje as pessoas se antecipam, são alvoroçadas, né? E agem por conta própria, sem sequer consultar a Deus. Que Deus nos ajude, né? Nós, como cristãos, como crentes, não podemos agir assim. Terceiro subtópico, confiar em Deus não é tentá-lo, né? Então, o outro extremo, né? Um é não confiar e agir por conta própria e agir de forma antecipada ou precipitada. E o outro é tentar a Deus, é também se precipitar de certa forma, achando que Deus vai estar, né, amparando até em uma decisão temerária, né? Dizer, não, eu sou crente, Deus vai me ajudar e Deus tem que me livrar do mal, eu vou enfrentar o perigo de cara limpa. Não, tem que saber esperar a resposta de Deus. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Mateus 4:5-7. Através do jejum, os judeus pediu a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer, perecendo, pereça. Esther 4:16. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Daniel 3:16-18. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Jó 2:9-10. Então, Esther, né, orou, Esther buscou na presença do Senhor, pediu que o povo orasse, jejuasse, mas mesmo assim ela foi com coragem, né? Porque ela disse, se Deus quiser que eu morra, né, perecendo, perecerei, né? Então, ela foi com coragem, mas esperando na ajuda de Deus. Glórias a Deus, né? Então a gente vê que ela não se acovardou, né? Mas estava debaixo de oração. É assim que devemos agir. Não tentar a Deus, não ir para um extremo nem para o outro, e nem deixar de agir, né? Como ela poderia deixar, por ser rainha, achar que estava segura. Terceiro tópico, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Eu já antecipando, né? Hoje ainda não vai concluir, né? Culminar aqui com o final de Amã, né? Que a gente está apenas no início aqui, na introdução desse plano que Esther, né, começa agora a trazer a Suera e a Amã, né, ali aos seus banquetes para poder agir, né? Glórias a Deus. Primeiro subtópico, prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar na presença de Assuero, Esther estava sujeito a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Esther 5:1. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Provérbios 19:2. Mulheres sábias, como Esther e Abigail, conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Está lá em 1 Samuel 5:18-35, né? Falando sobre Abigail, né? Que livrou sua casa, né, de perecer na mão de Davi, pois o seu marido Nabal, né, foi um tolo ignorante e quase destrói toda a sua família. Por outro lado, prudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Provérbios 14:1. Segundo subtópico, estendendo o cetro. A gente vê Esther indo, né, se preparou espiritualmente, fisicamente, se vestiu ali apropriadamente e foi ali até o pátio, até a presença do rei, né, mas correndo o risco de ser morta se o rei a rejeitasse ali naquele momento, pois ela estaria contrariando a lei. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado,
Assuero logo perguntou o que estava acontecendo, né? Então, Assuero entendeu que era alguma coisa importante para ela se arriscar tanto, né? O que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal, né? Então, o rei não ia dar metade do reino para ela, né? Era apenas uma frase formal, né, que se expressava, né, nesses momentos, né, o rei perguntando para alguém qual era a sua petição. Herodes usou essa mesma expressão. A filha de Herodias dança ali e ele se alegra com aquela dança a ponto de também expressar que ia dar metade do seu reino. Não tinha nem essa autoridade, porque quem mandava era Roma, né? Então, é apenas uma expressão, mas demonstra, né, essa intenção de Assuero de atender a um pedido da rainha, e é o que ela precisava, né? Ela podia já falar de cara qual era a situação, mas ela tinha um plano, né? Deus deu uma estratégia a ela. E o terceiro subtópico é em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Então ela disse, venha ao banquete, e lá, né, ela ia revelar a petição dela. Como diz no versículo 8, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e otorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete, que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então, o pedido dela não era para o rei ir para o banquete, e sim para o rei ir ao banquete que ela ia fazer a sua petição. Glórias a Deus, né? E naquele banquete, então, o rei vai perguntar a ela, né, qual era a petição realmente dela. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado, né? Então ela foi devagarinho, né? Foi realmente executando, né, essa estratégia e não se precipitou, né? Não se adiantou. Ela poderia estar ali com os nervos ali à flor da pele, já querendo falar logo, mas Deus foi dando estratégia. Então, no primeiro banquete, ele perguntou de novo qual era a petição dela, né? Mas ainda não era o momento. Esther então convida Assuero e Amã para outro banquete, no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes, né? Então, Deus dando graça, sabedoria a ela, dirigindo ela para que tudo acontecesse certinho, né? E no momento certo, então, ela revela a sua petição e revela que aquele decreto que Assuero deixou Amã produzir e assinar também lhe causaria a morte, né? Então, Deus é maravilhoso e usou a Esther de forma sábia e deu uma estratégia para que tudo acontecesse e culminasse, né, com um grande livramento que Deus daria ao povo judeu. Conclusão: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele a glória. Amém? Deus maravilhoso, né? Ele está no controle de tudo, da história e da nossa história pessoal também. Graças a Deus. Ele nos dá graça e livramento também para cumprir seus propósitos em nossa vida. Amém? A próxima lição, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, né? Então, ainda tem aqui mais algumas cenas antes de chegar no seu fim, né? Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma lição. Amém? Santo Eterno Deus, te louvamos, Pai, pela revelação da Tua Palavra, que demonstra um Deus, aleluia, que está agindo em favor do Teu povo, que está no controle de todas as coisas, Senhor Jesus, que não nos deixa, aleluia, em nenhum momento, aleluia, longe das Suas vistas. Não dormita e não toscaneja, o guarda de Israel. Tem cuidado de nossas vidas e tem nos guardado e livrado de todo mal. Deus poderoso, abençoa a Tua igreja, desperta, Pai, cada um, para buscar, Pai, a Tua paz, para também estar, Pai, ansioso e desejoso, aleluia, de estar todos os domingos na escola dominical. Deus Santo, nos dá sede, que a nossa alma tenha sede de Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós,
hoje e eternamente. Amém.